Festival de Músicas Indígenas de Belém de Solimões. 30, 1º, 2, 3 e 4, gente. E todos os moradores aqui têm um calendário desse, porque a expectativa é muito grande. Aliás, é bom demais, né? E aqui eles ficam assim, ó, na contagem regressiva, porque todos os anos, aliás, em 2 anos que acontece o festival. E é bom demais, porque no festival você vai encontrar o artesanato, você vai encontrar muita cultura indígena. Participa aí, agora nós vamos conhecer mais a história de cada um. Sexto Festival de Músicas Indígenas do Guévare. E nesse exato momento, claro, festival é cultura. E cultura não pode faltar o artesanato. E é aqui que nós estamos para falar mais dos artesanatos, que você que está nos assistindo, quando vier a Belém dos Solimões, não esqueça de procurar esses lindos artesanatos. Igual esse daqui, ó, que está na minha mão. Artesanato feito com os materiais aqui mesmo da região, por essas lindas princesas que preparam diariamente. Mas, gente, o importante de tudo isso é que aqui vem do mais idoso ao mais jovem. Eu vou começar agora com a senhora Anúria. Quantos anos você faz o artesanato? Então, na bota pura que na sagara toma ya wani tapura que ni tarcultura dama bereba na bota pura que ni toma ori jama na inyama na bota pura que je kuma tama no na ngogo je kuma tapa mana bota pura que bragim no na ngogo je kuma ninga na bota pura que na Meri arumure na water arumure na tepi arumure na parumure. Gung maje mata na watana pura ke na watana pura ke dan na watana pura ke gung mata je mano ya ma na pre ngai jiru no ya ma na ne makane nyo mandama iane ma au iman. Muito bem. Nós vamos conversar também com a outra moça que é moradora aqui e ela também trabalha com artesanato. Bom dia, qual é o seu nome? Valnilce Alexandre Ferreira. A Valnilce, gente, ela é também cantora aqui. Mas nós, deixa eu passar aqui por outro lado para poder a gente mostrar o trabalho da Val. Esse daqui então é uma rede, é isso? Uma rede que quando a gente faz grande a gente deita, né? E ela aguenta muito o peso, Antônio? Ela aguenta. Quando a corda é grossa, a gente desce grossa, ela aguenta. Quando é pequena, assim, só para a criança brincar com essa maquerina. E aproximadamente quanto custa uma dessa para venda? Por quanto vocês vendem uma dessa grande? Desse tanto assim, desse tamanho aqui é R$5. Não, mas pra mim que eu sou fofinho, né? Tem que ser uma maquina mais forte. Vai que eu caio com essa. Uma rede com segurança. Quanto mais ou menos chega a custar? A maqueira grande eu acho que é R$80. Eu nem sei o nome desse artesanato. Eu acho que é meio que tipete mesmo ele é também. Ele serve pra quê? Colocar flecha, essas flechas aqui que os meninos usam, né? Quando eles vão se caçar, eles colocam aqui dentro desse aqui. Agora você falou em flecha. Eu gostaria que tu tirasse uma só pra gente explicar melhor. Essa flecha, ela é... Que material? É do Buriti? Eu sei que aqui é pena de arara, né? Mas esse material aqui, o que que é? É uma flecha de nossa cultura mesmo, que de tacana. Uma flecha de tacana isso aqui. Agora esse aqui é a asa de arara azul. Ah, arara azul. Esse tirado aqui mesmo, na região das araras? É, tirado daqui mesmo. Daí. Daniel, esse artesanato aí, qual é o nome dele? Maneirinho. De que ele é feito? Qual é o material que tu usa? Aruma. Yara, de bonita.